Bom, pessoal, então vamos aqui, eu vou trazer essa matéria para vocês que saiu no portal do Senado Notícias, ou seja, é uma informação em que foi postada aí, né, pelo governo, né? Então, vamos entender o que eles colocaram para que, obviamente, a gente possa saber o que vai à sanção presidencial. Olha só, pessoal. O Senado aprovou na sexta-feira, dia 20, o projeto de lei que restringe o acesso ao benefício de prestação continuada, que é o BPC, e limita o aumento real do salário mínimo, certo? Que foi o PL 4.614. Ele fez parte do pacote de corte de gastos do governo federal, Pelas novas regras, o reajuste do salário mínimo acima da inflação deverá ser de, no máximo, 2,5% de crescimento da despesa primária. O projeto recebeu 42 votos favoráveis e 31 votos contrários e segue para a sanção presidencial. O ponto que mais desagradou os senadores foi uma mudança no BPC que restringe o benefício a pessoas com deficiência grave e exige avaliação médica. Será vetado pelo Palácio do Planalto, segundo o líder do governo, senador Jacques Wagner, do PT. Certo? No Senado, o projeto foi relatado pelo senador Rogério Carvalho. Ele frisou que o texto também estabelece crescimento real do salário mínimo em pelo menos 0,6%, independentemente do desempenho econômico do país. Mesmo que tenhamos crescimento zero ou negativo do PIB, será garantido o crescimento do salário. O texto protege os benefícios sociais para que não sejam desvinculados do salário mínimo. Todos os benefícios previdenciários e assistenciais da Seguridade Social que são concedidos estarão atrelados ao salário mínimo, com a garantia de aumento real anualmente, observou. Rogério rejeitou todas as 14 emendas representadas pelos senadores durante a votação, mantendo o texto que veio da Câmara dos Deputados, que ele considerou bastante equilibrado. Além disso, Rogério lembrou que a aprovação de emendas resultaria na necessidade de retorno do projeto à Câmara, o que atrasaria o início da vigência das novas regras. Líder da oposição no Senado, Rogério Marinho, do PL, criticou a proposta. Segundo ele, é necessária uma visão sistêmica dos impactos dela sobre os benefícios da Previdência Social e da assistência social, como o BPC, o Bolsa Família e as aposentadorias, que são calculados de acordo com o salário mínimo, representam os maiores gastos orçamentários da União e são despesas obrigatórias. Marinho defendeu que a solução envolve cortes de gastos em diversas áreas, especialmente dos salários de autoridades, que foi objeto da PEC 54/2024, aprovada na quinta-feira, dia 19, no Senado. O exemplo precisa vir de cima. Não adianta impormos a parte mais mais frágil, o peso dos ajustes necessários à nossa economia, se não fizermos os mesmos com todos, principalmente com aqueles que podem contribuir mais. Há um equívoco de avaliação de cenário. Ou temos uma visão sistêmica e atacamos o todo, ou iremos como sociedade para um caminho muito ruim, sentenciou. O projeto faz parte do pacote de propostas do governo federal para diminuir as despesas obrigatórias, com pessoal, aposentadorias e benefícios sociais, a fim de preservar margem para gastos com programas governamentais, custeio e investimentos. Apresentado pelo líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães, do PT, o projeto foi aprovado na forma do substitutivo apresentado pelo deputado Isnaldo Bulhões Júnior. Vamos entender o detalhe referente ao salário mínimo. Um dos pontos do texto é a regra para o reajuste do salário mínimo que,
entre 2025 e 2030 deverá seguir o novo arcabouço fiscal de 2023. Além do crescimento mínimo assegurado de 0,6%, o reajuste poderá ser maior se a receita primária crescer mais, porém, sempre limitado ao teto de 2,5% em relação ao ano anterior. Todos os benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social, que é o INSS, no valor de um salário mínimo, serão afetados. O texto prevê que até 2030, o aumento real do salário mínimo seja vinculado aos índices anuais efetivos de crescimento das despesas primárias. Desse modo, a alta do salário mínimo continua a prever aumento acima da inflação, com base no Produto Interno Bruto, o PIB, mas ficará limitado ao crescimento das despesas dentro do arcabouço fiscal, que crescem no máximo 2,5% ao ano. Isso é ruim, né, pessoal? Atualmente, a correção real acima do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que é o IPCA, é equivalente à taxa de crescimento real do PIB do segundo ano antes da vigência do novo salário. Como o PIB de 2023, que seria utilizado na conta para 2025, foi previsto para 3,2%, né? A mudança nas regras deve levar a uma economia de 5,2 bilhões, de acordo com projeções federais pela equipe econômica do governo federal. Bom, pessoal, então vocês estão entendendo, né? Que assim, como as projeções deles já é que teremos aí valores acima dos 2,5% ao ano, eles querem limitar, né, em 2,5% porque eles deixam praticamente aí uma garantia de quanto eles terão de despesa fixa para poder pagar. E isso é muito ruim, né? A Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é a LDO para 2025, aprovada pelo Congresso Nacional na quarta-feira, prevê o salário mínimo de 1.502 e déficit de até 31 bilhões nas contas públicas no próximo ano. E olha que o presidente fala que o país está bom, né? Que os governantes aí afirmam realmente que está tudo legal. Atualmente, em 1.412, o salário mínimo deve chegar a 1.502 em 2025. Sobre o valor atual, foi aplicada a reposição da inflação medida pelo Índice Nacional de Preços de 3,35%, mais um crescimento real de 2,9% referente à variação do PIB de 2023. Agora vamos ver o que foi, né, ficou aí definido referente ao pessoal do BPC. O benefício de prestação continuada é a garantia de um salário mínimo por mês aos idosos e pessoas com deficiência de baixa renda. O projeto determina que o recebimento do benefício fica condicionado ao beneficiário ter um documento com cadastro biométrico e exige atualização cadastral a cada 2 anos, no máximo. Em 2023, o BPC tinha 5,7 milhões de beneficiários, dos quais 13,12 milhões eram idosos e 2,58 milhões eram pessoas com deficiência. O projeto também estabelece que, para a pessoa com deficiência, ou seja, acho que é para a pessoa com deficiência, né? A concessão fique sujeita à avaliação que ateste grau de deficiência moderada ou grave. No entanto, a reação a esse dispositivo foi negativa no plenário e o líder do governo, Jacques Wagner, se comprometeu a garantir que ele seja vetado. Esse texto foi construído exatamente para revelar um acordo. Eu não mando na minha vontade. Eu preciso consultar e já consultei. O governo confirmou e me comprometo aqui com o veto do segundo parágrafo que trata da necessidade de atestar a deficiência de grau moderado ou grave nos termos do regulamento, reforçou. O pedido pela retirada do trecho foi feito inicialmente pela senadora Damares Alves, do Republicanos.
Fica aqui nosso apelo para a gente não estabelecer aqui apenas os graus moderados e grave, deixar apenas o termo deficiência. E lá na ponta, a avaliação biopsicossocial decide se a criança e o adulto com a deficiência leve têm ou não direito ao benefício, solicitou ela. Uma das senadoras que fez fala semelhante foi Mara Gabrilli, do PSD. A parlamentar, que é cadeirante, apresentou aos senadores um funcionário do seu gabinete, Edgar Ebiscopo Teixeira, que tem síndrome de Down. Mara explicou que Edgar, conhecido como Didi, trabalha com ela há 16 anos. A senadora afirmou que o Brasil é um país que não dá chances para pessoas com deficiência intelectual e que deixar de fora do BPC pessoas com deficiências leves é uma crueldade. E eu também concordo, pessoal. O Didi deixou o BPC e se tornou contribuinte porque teve oportunidade, algo que não acontece no Brasil. O que a gente está fazendo para essas pessoas é o inimaginável, que é o governo propor a retirada de direitos dos mais pobres e mais vulneráveis. Quando escalonamos as deficiências em severas, moderadas e leves, nunca isso foi feito para retirar direitos. Isso foi feito para a gente conseguir ter uma visão mais ampla e melhorar os direitos dessas pessoas, desabafou.